Olá, aqui é o Marcos Beck e nesse vídeo eu quero falar sobre setup. Toda a história, não interessa qual estrutura que você escolheu para contar essa história, se você escolheu a jornada, se você escolheu a estrutura em 6 estágios, se você escolheu os 3 atos padrão, né, do storytelling, todas elas precisam de um setup. Mas o que é um setup? O setup é a preparação do leitor para começar a história. É naquele momento que você está mostrando para o leitor qual é a situação inicial dos seus personagens, do mundo onde esses personagens vivem. Você mostra como é o personagem no mundo normal, ou seja, o mundo inicial, antes da jornada, antes do conflito, antes de todas as coisas que vão acontecer na história. Isso quer dizer que você está mostrando como o personagem é no início do seu arco de personagem. Ou seja, antes de ele começar a sua transformação, começar a rodar pela história, né? Começar a ter os conflitos que vão levar ele a se transformar no final da história. Quando você faz isso, você intensifica o resultado final do seu arco, porque você está mostrando como esse personagem é, como ele age, como é que são, qual é a relação dele com os familiares dele à sua volta, com os amigos. Você mostra como ele é e qual é a situação atual. E depois vai começar lá com o incidente citante, por exemplo, toda a jornada desse personagem, todos os conflitos que vão começar a fazer esse personagem se transformar. Tanto faz ser uma transformação positiva ou ser uma transformação negativa, mas a questão é como ele começou e como ele vai terminar. O setup fala sobre como ele começou. Então a gente pode dar alguns exemplos assim bem básicos. O Goku, por exemplo, logo no comecinho do Dragon Ball, do mangá do Dragon Ball, você vê o Goku vivendo ali com seu avô, ou melhor, ele lembra como era a vida com o avô dele, né? Mas ele tá vivendo ali sozinho, pescando, fazendo as coisas meio que básicas que ele faz antes de encontrar a Bulma e aí sim começar essa jornada e né, entender qual é a situação com as esferas do dragão, por exemplo, né? Que é o incidente citante para a história dele começar. Olha que interessante, eu estava aqui editando esse vídeo e percebi que eu falei que o Goku descobre sobre as esferas do dragão, e isso seria o incidente citante que faz ele começar a história. E na verdade não é. O incidente citante, nesse caso, é o encontro com a Bulma, e a Bulma percebendo que ele tem uma esfera do dragão lá na casa dele, que foi o presente do avô dele. Então, o incidente citante não necessariamente é ele descobrindo sobre as esferas, e sim o encontro dele com a Bulma. Então ele está vivendo a vida normal, pescando, fazendo as coisas, né? Mostra qual é a vida dele ali normalmente, vivendo sozinho naquele local, naquela floresta. E aí ele encontra com a Bulma, e é isso que dá início, né? É isso que separa o setup do resto da história. A mesma coisa a gente tem do Yusuke no Yu Yu Hakusho, onde ele está vivendo ali como o bad boy da escola, matando aula. Então a gente vê toda a situação que existe nele antes de vir o incidente citante. Então você conhece os familiares, os inimigos dele na escola, os amigos dele na escola, as pessoas que se importam com ele, e aí vem o acidente, onde ele morre, e aí sim começa o incidente citante. Esse é o incidente citante, e aí começa toda a história dele como detetive espiritual, lá, pelo menos nos primeiros arcos dessas histórias que eu estou dando exemplo, né? A gente tem também um exemplo bom nos quadrinhos, que é o Scott Pilgrim. O Scott Pilgrim, antes de conhecer a Ramona ali, onde ele descobre que ele precisa enfrentar lá a Liga dos Ex, né? Então, naquele momento você conhece os amigos dele, conhece a situação dele, antes do incidente incitante começar a rolar na história. Tem um exemplo clássico do Luke Skywalker também, se a gente sair um pouquinho do mundo dos quadrinhos e ir para outras histórias, né? Tem um exemplo clássico do Luke, onde ele é apresentado lá em Tatooine com seus tios, né, como é a vida dele ali básica, antes de ele descobrir que, né, o pai dele era um Jedi, e assim começar toda a sua história. Então o setup ele traz essa apresentação de como as coisas são, porque não adianta você já começar a história ali no meio do caos, no meio do conflito, se você não dá um contexto para os seus leitores, você não mostra para os seus leitores
da onde aquilo veio, né? Como era tudo aquilo antes daquele conflito acontecer. E dessa maneira o público acaba apreciando mais, né? Gostando mais, sentindo mais emoções, né? Você gera mais emoções no leitor, porque ele vai ter o antes e o depois daqueles personagens, o antes e depois daquela história, ou daquele mundo onde a história acontece. Isso gera um sentimento diferente dos leitores, e é isso que a gente quer fazer quando a gente conta histórias, né? Então você quer gerar essa sensação, essas emoções nos seus leitores através dos seus quadrinhos. E aí tem um detalhe bem importante, que é sobre o fato de o setup não necessariamente precisar ser o primeiro capítulo da história, ou o início da história. Você pode começar com flashback, pode começar contando a história do vilão ali no comecinho. Você tem artifícios para não precisar começar com o setup, mas o setup ele é naturalmente o primeiro passo na cronologia do seu herói, na cronologia da sua história, né? Então mesmo que você não comece com ele, ele sempre vai ser o início da jornada, o início do arco dos seus personagens. Então era isso que eu queria falar sobre aqui. Me fala nos comentários quais são as suas perguntas sobre o setup, ou até descreve para mim qual é o setup da sua história, qual é o início da sua história, o início da cronologia do herói da sua história. Deixa nos comentários para a gente discutir um pouquinho sobre essas opções aí que a gente tem para começar uma história de um jeito mais interessante para os nossos leitores. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar a curtida se você gostou, compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que vão se interessar e também me seguir lá no Instagram, o link está aqui embaixo, @demarcosbeck. Te espero por lá também e até a próxima.